Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tem, se dá a quem não tem amor, dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanto assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala, né? Mais uma vez, para participar desse tratamento, desse trabalho maravilhoso que a casa oferece a todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Rose e hoje eu estou na condução desse trabalho. E eu quero fazer um convite a todos vocês também, quem tiver interesse, de aprender mais sobre a doutrina espírita. Nossos cursos são semestrais e vai começar agora, essa semana. No sábado, né, nós temos 2 dias na semana que tem curso. Sábado agora é a aula inaugural, às 9h30 da manhã até 11h45. Ou terça-feira à noite, 19h15 até 21h30. Esses 2 dias para a gente escolher, vir estudar, aprender mais sobre a doutrina espírita. E, fora isso, né, convívio com o pessoal, fazer novas amizades, trocas de experiências. É muito importante estar aqui estudando, tá bom? Sejam todos bem convidados a participar dos nossos cursos. É gratuito, né, e é livre a todos.
todos podem vir aqui e aprender. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a nossa escala de trabalho. Hoje, como vocês puderam perceber, nosso amigo Ramon estava fazendo a harmonização, alegria cristã, né? Nosso amigo, obrigado, Ramon. A leitura do Evangelho, capítulo 17, item 8, nossa colega Marisete, que vai fazer a leitura. A prece inicial, a companheira Ana Maria. A explanação de hoje é nossa colega Sandra Regina, que vai falar sobre o tema fidelidade a Deus. E aí, no final, vem o passe virtual, a fluidificação das águas e a prece final do trabalho, com o nosso colega Voney. Então, vamos pedir mais uma musiquinha para o Ramon, e aí a gente começa já o nosso trabalho. Ramon? Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Que o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Instruções dos Espíritos, a virtude, item 8. Então vamos lá. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho.
A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se, adivina. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desornam as mais belas qualidades. Não imiteis os homens que se apresentam como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Marisete. Ana Maria, fazer a prece inicial, por favor. Meus irmãos, vamos neste momento, com os nossos pensamentos harmonizados pelas músicas que tocam a nossa alma, refletirmos sobre a leitura do Evangelho e rogarmos ao nosso amado Mestre Jesus que nos auxilie em nossa caminhada terrena, colocando em prática seus ensinamentos. Querido Jesus, aqui estamos neste momento, sentindo Tua presença nos envolver e assim nos prepararmos para esta reunião. Que a Tua luz possa iluminar nossas mentes e corações, nos tornando receptivos de todas as bênçãos que vêm de Ti. Que sejamos fortalecidos na fé, na coragem e na esperança em nos tornarmos seres melhores, dignos de fazermos parte de Tua seara de amor. Amado Mestre, agradecemos por esta oportunidade bendita de nos unirmos em orações por todos os nossos irmãos que passam pelas provações da vida. Pois sabemos, Senhor, que onde o Senhor está, a saúde, a paz e a fé são restabelecidos, pois o Senhor compreende, cura e ampara a todos nós. Obrigada, Jesus. Fica sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Sandrinha, agora é com você, minha amiga. Conversar um pouquinho Sim. sobre a fidelidade a Deus, né? O que seria, então, essa fidelidade a Deus? A gente já viu, né, todo mundo, acredito que a gente sempre perceba, às vezes a gente viaja e vê assim, né, nos carros escritos, Deus é fiel, né? Mas a gente sabe da fidelidade de Deus para com todos nós, né? Nós sabemos das promessas que foram feitas pelo Cristo, o que ele veio fazer aqui, como ele se comportou, como ele ensinou aquilo que foi determinado pelo nosso Pai maior, né? E aí, a fidelidade de Deus a gente conhece, porque a gente sabe que quando a gente precisa dele, a gente pede e a gente sabe que a gente alcança, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos merecimentos, né? Mas a gente sempre alcança. Às vezes não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus, né? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho da nossa fidelidade a Deus, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai saber assim, o nosso primeiro ensinamento, né? O primeiro, digamos assim, o princípio básico que Deus veio falar para nós, o primeiro mandamento, seria como se a gente pensasse assim, Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque o primeiro ensinamento, ele vai falar para nós que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas.
e ao próximo como a nós mesmos, né? Foi isso que ele nos ensinou. Mas, será que na verdade a gente faz isso? Será que a gente coloca esse amor que eu tenho por Deus acima de todas as coisas? Será que é assim que acontece? Então vamos, pensamos cada um de nós de verdade, né? Lá do fundo do coração. Será que a gente coloca Deus acima de todas as coisas? Então, o que é fidelidade na Bíblia? A fidelidade é uma das características de Deus. E significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem uma fidelidade em relação a Ele. A fidelidade, ela pode ser representada pela simbologia de flores, né? É uma das formas. E o que é uma fidelidade em Cristo? A fidelidade em Cristo é segui-lo e confiar sua vida plenamente a Ele. É um processo de enriquecimento contínuo, é indispensável para se ter uma vida cristã. Então, nós, que somos cristãos, né, que temos uma doutrina tão linda, que nos ensina a andar com Cristo, será que a gente é fiel a Deus e a Cristo? Será que a gente coloca em prática realmente esses ensinamentos que Ele nos trouxe? Ou a gente é espírita só do Evangelho dentro da casa espírita, né? Será que a gente consegue realmente sermos fiéis a Deus e ao Cristo, como Ele pede que sejamos? Então, vamos lá. Essa palestra a gente baseou muito no livro Boa Nova, onde tem esse capítulo, no capítulo 6, a fidelidade, né, a Deus. Quem não conhece, ainda não leu, gente, é maravilhoso esse livro, né, e vale a pena ler o capítulo. Então lá, o que acontece? Jesus passeando, depois do trabalho, das pregações daquele dia, eles estavam cansados e ele senta com os apóstolos, né, para conversar. E aí eles trocam entre eles um diálogo, e que tem algumas passagens que eu vou citar aqui para a gente. Quando eles estão conversando, Deus fala assim, né, Jesus fala para os discípulos, na causa de Deus, a fidelidade deve ser a primeira das virtudes. É uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não deseja estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Onde existe isso? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. Ou seja, quando Deus criou a todos nós, né, que somos seus filhos, Ele já nos ama muito antes de nós conhecermos a Ele. Muito antes de nós amarmos a Ele. Ele já nos amava. Porque foi Ele que nos criou. E essa relação de um filho com o pai, essa relação de amor, de companheirismo, de amizade, de fidelidade, é o que Deus espera de nós, né? Então, o discípulo da Boa Nova, ele tem que servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Jesus disse isso. Quando Jesus veio, né, trazer para nós a mensagem do Cristo, ele sempre falava, não sou eu que faço, é meu Pai que faz através de mim. Ou seja, ele é o exemplo vivo de um Deus que é o Deus que a gente deve amar, né? Que a gente deve amar um Jesus vivo, um Jesus que trouxe amor, carinho, que nos ensinou realmente, né? Os ensinamentos do nosso Pai. Então, a gente não deve ser um cristão de papel, né? Um cristão que decora a Bíblia, um cristão que sabe o Evangelho, todos os números, todas as citações, todos os capítulos, todos os versículos. Não é isso. Isso é importante. O que basta, que a gente tem que saber, é o conteúdo que está ali. É o que realmente ele nos trouxe. Né? Não interessa se é no capítulo 10, no capítulo 20. O que interessa de verdade é eu colocar em prática aquilo que ele trouxe para a gente. Né? Então, eles continuam falando, por exemplo, assim, né, que eles conversando entre eles e Jesus fala, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos dos sacrifícios, as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige.
O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas, o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós pagamos muito caro quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque não temos como, né, servir a Deus e a Mamon. Nós não temos como servir a parte material e a parte espiritual ao mesmo tempo. É importante aqui a gente lembrar que nós aqui estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, e a gente precisa da parte material. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa adquirir dinheiros e recursos para sobreviver aqui na Terra. Mas a gente não pode deixar que isso seja maior do que a nossa gratidão a Deus, por tudo que a gente recebe dele. Pelo dia maravilhoso que ele nos dá de presente todas as manhãs, por este sol maravilhoso que aquece e ilumina todo o universo, né? Pelos pássaros, pela natureza em si, pelo alimento que brota da terra. Então, a gente não pode deixar de acreditar que nós somos temos que ser imensamente gratos a tudo isso que a gente recebe. E quando a gente começa a deixar essa parte de lado, o amor que Jesus veio nos ensinar, que Deus pede que tenhamos com ele, e nos dedicar à parte material, o que acontece? A gente pode realmente pagar um alto tributo, né? Pensa bem, se eu começo a trabalhar, eu ganho um monte de dinheiro e eu fico milionária, e aí eu tenho que trabalhar cada vez mais, e eu tenho que vigiar meu dinheiro, aí minha família já não tem sossego, porque eu sou muito rica, eu tenho que colocar um segurança, aí eu tenho que pagar para vigiar minha casa em todos os cantinhos que eu vou, eu tenho que ter um segurança, não é assim que vivem os milionários, cercado de segurança. Eles não vivem, né, na verdade, eles têm dinheiro, muito dinheiro, mas eles não têm a liberdade, que eu acho que é um dos maiores dons que a gente tem, né, é o de ir e vir, a liberdade onde eu quero, e ninguém me conhece, então assim, eu vou, eu passeio, eu aproveito, e às vezes quem tem muito não pode fazer isso. Então é isso que ele fala, né, que às vezes a gente paga um tributo muito alto aqui por largar Deus de lado. Então, se a gente paga tão caro aqui na Terra para viver a parte material, por que a gente também, a gente recebe tanto de Deus, e tanto, né, desse universo maravilhoso que ele criou para nós, por que a gente não pode doar a ele aquilo que lhe é direito, né, o amor maior, seguir os seus ensinamentos, sermos realmente fiéis a ele. É isso que ele realmente pede, né? Aí, quando ele fala assim, que os obreiros do Senhor, eles devem estar conscientes quanto à sua responsabilidade no santo ministério. Então, nós, querendo ou não, né, nós somos obreiros do Senhor. Porque aqui na Terra, hoje, nessa época que a gente vive, nós somos quem? Nós somos os apóstolos do Senhor. Somos nós aqui que estudamos o Evangelho do Cristo, que levamos a palavra do Cristo, né? Que a gente dá uma aulinha aqui, uma aula aqui, a gente conversa, dá um curso, faz uma palestra. Então, isso é uma responsabilidade nossa, de levar o Evangelho, de propagar a palavra do Senhor, né? Então, o reino pregado pela nossa bondade está cheio de numerosos obstáculos. Então, nessa conversa que Jesus está tendo com os apóstolos, eles começam a comentar que muitos gostariam de segui-lo, mas eles achavam naquela época, né, que era muito difícil seguir o Cristo. E a gente também acha aqui, né? Quantos de nós, às vezes, não desistimos de uma doutrina, não desistimos de um seguir realmente, né, as responsabilidades, porque a gente sabe o compromisso que a gente tem. Aí fala assim, já vi muita gente falando, olha, esse negócio de ser espírita é assim. Isso eu já ouvi muito. A gente entra, né, para fazer o tratamento, aí a gente manda a gente para os cursos, aí a gente vai para o curso, aí só o curso não resolve, a gente tem que ir para o trabalho, e é muito difícil, porque a gente tem que estudar demais, a gente tem que trabalhar demais, e quanto mais a gente faz, parece que está pouco. Gente, será que é assim mesmo, né? Quanto a gente não ganha, né, por servir, por trabalhar na doutrina do Cristo, por sermos
participantes dessa seara maravilhosa que ele nos trouxe, né? Então, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez, né? Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias tranquilos e nos dias de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua, né? Então a gente pergunta, qual o tamanho da nossa fé? Será que realmente a gente tem essa fé que a gente fala que tem? Que quando a coisa está muito feia, né? Quando a gente está sofrendo muito, a gente lembra de Deus todos os instantes daquele dia, a gente lembra dele o tempo inteiro, Deus me ajuda, Deus me dê força, Deus me faça seguir em frente, Deus, 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 Deus. E a gente sabe que isso traz um consolo imenso ao nosso coração. Mas, por que a gente só pede? Qual a forma que a gente tem de agradecer a Deus tudo que Ele nos dá de presente, né? A gente tem que fazer o quê? O melhor que a gente pode, levar o evangelho dele, seguir de verdade os seus ensinamentos, né? Não sermos espíritas só de fachada, né? Então, quando ele diz assim, vem que eu te farei um pescador de homens, né? Quando ele fala isso a Pedro, o que acontece? Realmente ele quer de nós isso, que a gente ajude ele a trazer esses pescadores para dentro da tua seara e sermos pescadores de homens, que façamos as pessoas conhecerem o evangelho verdadeiro, né? Que o discípulo da Boa Nova, ele tem que servir a Deus servindo a obra dele neste mundo. E ele sabe que se acha o trabalhador com muito esforço num grande campo, né? Que é a propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhadores. Então, Deus observa todos nós, a cada movimento nosso, tudo aquilo que a gente faz, ele conhece os nossos pensamentos antes até da gente pensar, se a gente for, né? Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, Paulo, né? Quando ele seguiu o Cristo, olha, ele perseguiu esse Cristo muito tempo enquanto ele era salvo. Depois, ele só virou e perguntou, o que o Senhor quer que eu faça, né? E ao longo de toda a caminhada dele, enquanto ele esteve pregando o evangelho, né, as palavras do Cristo, o amor dele que ele queria, ele foi um líder que amava a igreja que ele construiu, né, então realmente, ele sofreu muito, mas ele, de verdade, ele foi fiel a Deus. E olha que antes, ele era um perseguidor do Cristo, né. Então, o que acontece? Vários foram aqueles que aprenderam, né, que o exercício do ministério, né, do Cristo, que tudo que ele vem ensinar pela dedicação, humildade, disposição e amor, era tudo isso que ele pedia. Eles andavam quilômetros, né, tentando colocar a luz do evangelho, né, para as pessoas, e eles naquela época, eles não eram aceitos. Então, tudo que eles falavam tinha que ser com muito cuidado, porque eles podiam ser apedrejados, podiam ser perseguidos, né. Então, ele pergunta, né, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos, né, e ele falou, para que se sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Aí ele responde, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. E nós somos servos dele, precisamos entender aos interesses sublimes com humildade. E por isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiado ao nosso esforço nos círculos da luta em células de trabalho com Cristo. É isso que a gente precisa, né? A gente realmente precisa colocar. Aí eles perguntam, então como que eu poderia ser fiel a Deus? Por exemplo, se eu estiver doente, como é que eu faço para servir a Deus? Se eu não posso trabalhar seguindo ele, né, materialmente, o que eu posso fazer? Né? Aí ele responde assim, olha, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com seus ouvidos. Se ficares mudos, toma a si mesmo a charrua, valendo-se de tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência, a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá
ao maior dos amores, né? E todo aquele que trabalha para o bem, trabalhando direitinho, né, com as suas mãos, com o seu pensamento, esse é o verdadeiro filho que aprendeu a orar, né? Então, na exaltação, na rogativa, porque em todas as circunstâncias ele vai ser fiel a Deus. Então, o que Jesus espera de nós, né? Que nós possamos ajudá-lo, né? No pastoreio, no rebanho dele, né? Ajudar realmente a auxiliar o nosso irmão, a ajudar a Deus nesse amor maravilhoso que ele nos trouxe, valorizando o nosso irmão, o nosso próximo como nosso verdadeiro irmão, né? Participando desse rebanho, porque ele diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E não vai perder mesmo. Mas o que acontece? Deus não esquece da gente, nem um minuto. Precisamos lembrar mais dele, né? Para só te pedir e agradecer mais por tudo que ele nos dá, por tudo que ele faz por nós, né? E que essa misericórdia de Deus possa nos seguir. Porque a gente, às vezes, troca Deus por tão pouco, né? Às vezes, por uma chuva que cai, a gente fala, não, está chovendo muito, hoje eu não vou na nossa casa, né? Hoje eu estou cansada, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou meio gripada, hoje eu estou assim, ou assado. A gente arruma desculpas para a gente não seguir o Cristo de verdade, para a gente não se doar de verdade no trabalho que Deus pediu a nós, né? Então, a fidelidade que Deus pede de nós é essa, que a gente coloque em prática os seus ensinamentos, né, aquilo que ele trouxe para nós, e sermos principalmente gratos por tudo que ele nos dá, por todas as oportunidades que ele nos dá de estarmos aqui, vivo, com vida, né, vida, assim, em abundância, porque a gente, graças a Deus, a gente tem saúde, a gente tem um lar, a gente tem uma família que nos acolhe, a gente tem essa casa maravilhosa que recebe a gente com tanto carinho e amor. Então, é isso, meus irmãos, que a gente possa, de verdade, sermos gratos, e essa gratidão nos faça sermos mais fiéis ao nosso Pai que nos criou, que nos proporciona tudo isso. Agradeço a todos, né? Tá? Obrigada, Sandrinha. Obrigada pela explanação, que possamos refletir, né, muito sobre as palavras da Sandra. Muito obrigada, Sandra. Ramon, toca mais uma musiquinha pra gente, para prece final? Sim. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado, Ramon. Vone, é com você, meu amigo. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos suavemente, buscar uma posição confortável para o nosso corpo físico. Vamos respirar profundamente, pausadamente, enchendo os nossos pulmões de ar. Vamos elevar os nossos pensamentos buscando a sintonia com Jesus, o nosso Mestre querido. E vamos rogar a Ele que nesse instante possa ser derramado sobre nós todo o bálsamo necessário ao fortalecimento do nosso ser.
Sintamos nesse momento que é retirado de nós tudo aquilo que nos atrapalha nesse momento. O cansaço, a dor, as preocupações. As nossas células estão sendo revigoradas através do fluido magnético que emana das mãos de Jesus, da equipe espiritual e dos trabalhadores encarnados da nossa casinha cegal. É o remédio que penetra por todo o nosso corpo, nos trazendo uma sensação de bem-estar, de saúde, de vigor físico. É o momento de agradecermos a Jesus por essa oportunidade em nossas vidas, de receber esse bálsamo, esse tratamento, e com certeza vai nos auxiliar para que possamos vencer as vicissitudes da vida de uma maneira mais tranquila. E através da fé e da esperança, possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia da nossa jornada. Rogamos ainda a Jesus, nosso Mestre amado, que através das mãos dos nossos irmãos sejam derramados sobre as nossas águas todos os fluidos necessários à sua transformação em remédio. E que essa água possa nos fortalecer ainda mais, possa curar as nossas dores, fortalecer o nosso espírito, nos dando uma condição melhor para a nossa caminhada na Terra. E assim, bondoso Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, ao encerrarmos a nossa reunião pública desta noite, agradecemos imensamente por essa oportunidade de receber os seus esclarecimentos através do teu Evangelho de amor e rogamos a Ti, Senhor, que continue fazendo parte das nossas vidas, que continue, Senhor, a nos proteger, a nos amparar, a nos fortalecer, para que sejamos melhores a cada dia da nossa jornada. Obrigado, Mestre amado, permaneça em nossos corações por todo sempre, que assim seja. Que assim